Aviso: este vídeo aborda um tema delicado, o abuso sexual infantil. Se você é uma pessoa sensível e acredita que este assunto possa te trazer algum gatilho emocional, é recomendável que você não assista. Do contrário, veja o vídeo até o final e reflita sobre o que vai ser apresentado aqui. Porque nós precisamos falar sobre a prevenção ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. Imagine que você, uma pessoa adulta, está voltando um dia para a sua casa e é abordado por uma pessoa desconhecida. Esta pessoa começa a puxar assunto com você e, de repente, do nada, te dá um soco bem forte no estômago. Você cai no chão, se contorcendo de dor, enquanto a pessoa sai correndo e desaparece. Ela te bateu sem nenhum motivo, apenas pelo prazer de bater. Depois que você se recupera, você imediatamente pensa em fazer algo a respeito, certo? Afinal, você sofreu uma violência injusta, um crime, uma violação ao seu direito à integridade física. Você pode ligar para a polícia ou pode ir na delegacia registrar uma ocorrência. Também pode ir para um hospital, caso acredite que tenha sofrido uma lesão mais grave. Você também pode não querer fazer nada disso, mas ainda assim, alerta sua família e amigos sobre o que te aconteceu, para que eles não passem por isso. Também vai evitar passar por aquele local novamente. Pode até fazer um textão no Facebook. E você também vai ficar atento para que, caso essa pessoa apareça novamente, você estará pronto para se defender. Agora, imagine todo este mesmo cenário com uma diferença bem hipotética. Você, apesar de ser uma pessoa adulta, é totalmente inocente e desconhece seus direitos. Aí essa pessoa vem, te bate, sai correndo e você não toma nenhuma providência sobre isso, porque afinal você não sabe que foi vítima de um crime. Você só sabe que o que aconteceu doeu muito e que não foi bom. Você também se sente envergonhado por estar nessa situação e não fala sobre isso com ninguém. Não toma nenhuma providência e continua fazendo o mesmo caminho de volta para casa. E aí um dia, o agressor aparece de novo e te bate de novo. E isso acontece várias vezes, até que um dia ele se canse ou até que alguém descubra o que está acontecendo e tente te ajudar. Este segundo cenário parece meio absurdo, não é? Pois é, mas é isso que acontece com uma criança que é vítima de abuso sexual. Ela sabe que está acontecendo algo de errado, mas não sabe exatamente o que, e também não sabe muito bem o que fazer sobre isso. O abuso sexual infantil é um problema global. Segundo a Unicef, 1 em cada 8 crianças ou adolescentes no mundo vai sofrer algum tipo de violência sexual antes de completar 18 anos. Isto equivale a 12% das crianças do planeta. E este número é uma estimativa, porque a maioria dos abusos não são reportados para as autoridades. Ou seja, esse número pode ser muito maior. No Brasil, a realidade é ainda pior. Dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos apontam que 1 a cada 3 a 4 meninas e 1 a cada 6 a 10 meninos serão vítimas de abuso sexual antes dos 18 anos. O abuso sexual de menores de idade é crime na maioria dos países. No caso do Brasil, ele está definido no Código Penal como crime de estupro de vulnerável, no artigo 217-A. Que diz que é crime praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso com uma pessoa menor de 14 anos, mesmo que haja consenso. Já no caso de adolescentes de 14 a 18 anos, o ato de obrigar alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso é uma agravante do crime de estupro. Além disso, o abuso sexual infantil é um crime que causa grande repúdio e repulsa em toda a sociedade.
Ainda assim, os números no Brasil e no mundo são assustadores. Por que será que este crime é tão difícil de combater? O que podemos fazer para ajudar essas vítimas? As vítimas de abuso sexual podem ser meninos ou meninas de todas as classes sociais, de todas as etnias e religiões. Pode acontecer com bebês, crianças ou adolescentes. Já os abusadores são, na maioria dos casos, pessoas próximas das crianças. São familiares, amigos da família, vizinhos ou até mesmo colegas da própria vítima. Também podem ser pessoas que exercem algum tipo de autoridade, como professores, funcionários escolares, treinadores de esporte ou líderes religiosos. De qualquer forma, o fato de existirem vínculos entre abusador e vítima faz com que a criança se sinta ainda mais confusa sobre o que está acontecendo e sinta medo de contar para alguém. Para manter o silêncio de suas vítimas e não serem pegos, os abusadores utilizam diversas estratégias de manipulação. Tentam agradá-las comprando doces e presentes. Dizem para as vítimas que elas não podem contar para ninguém, pois ninguém vai acreditar em uma criança. Ameaçam fazer mal para alguém que a criança goste. Ou fazem a criança acreditar que a culpa de tudo o que está acontecendo é dela, pois ela deixou acontecer. Ou ainda tentam seduzir a vítima, fazendo elas acreditarem que estão em um relacionamento amoroso. Por todos esses motivos, o abuso sexual infantil é tão difícil de ser detectado. A situação pode continuar durante meses, até anos. E os danos para a saúde física e mental da vítima são imensos. Depressão, dificuldade de aprendizado, comportamento agressivo, ideias suicidas, ansiedade crônica, enfim, uma série de doenças mentais que podem durar a vida toda. A criança também pode ser contaminada com alguma infecção sexualmente transmissível, ou no caso das meninas, podem engravidar precocemente. Por ser um crime tão difícil de ser detectado, a melhor maneira de combater o abuso sexual infantil é através da prevenção. É evitar que o abuso aconteça, e se vier a acontecer, detectá-lo o mais rapidamente possível. Para que a prevenção aconteça, é fundamental dar às crianças o devido acesso à informação, ou seja, dar às crianças a oportunidade de se protegerem caso alguém tente abusar delas. Explicar quais partes do corpo não podem ser tocadas pelos outros e quais situações não devem ser aceitas e por quê. Deixar claro que as crianças devem contar para algum adulto se alguém tentar tocá-las. Enfim, a melhor maneira de se combater o abuso sexual infantil é através da educação sexual. E aí o que acontece? Se um dia machucar, doer ou você sentir medo, você tem que contar para alguém que você goste, que você confia. Pode contar pra tia, tá? E aí vai proteger. Isso, e a gente vai proteger vocês. Então, toda vez que alguém tocar no lugar que não pode, você fala assim, ei, não pode. Se a pessoa continuar, você chama a mamãe e papai. Chama a tia, chama todo mundo, tá bom? Amigo, mas não deixa. Todo mundo entendeu o nosso sinal do pode, cuidado e não pode? Sim, a educação sexual é um tema polêmico. Muitas pessoas são contra o ensino de educação sexual nas escolas, principalmente para crianças mais novas, pois acreditam que ensinar sobre sexo é papel exclusivo da família. É claro que a família pode e deve conversar com as crianças sobre isso. Mas, como nós já vimos antes, grande parte dos abusos ocorre dentro da própria família. Além disso, como garantir que todas as crianças vão receber as orientações corretas? Existem muitos mitos e preconceitos sobre o assunto. Para desfazer essas ideias erradas, vamos ouvir uma especialista, a professora doutora Marineide Figueiró, professora aposentada do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Londrina. Vou explicar para vocês o que é educação sexual. E eu vou começar por um conceito elaborado por mim em minha dissertação de mestrado, que ele é bem sucinto e didático.
considero educação sexual como sendo toda a ação, ensino-aprendizagem sobre a sexualidade humana, seja no nível de conhecimento de informações básicas, seja no nível de conhecimento ou discussões e reflexões sobre valores, normas, sentimentos, emoções e atitudes relacionados à vida sexual. Eu vou tratar propriamente da educação sexual intencional, aquela que é planejada, que pode acontecer dentro de um espaço educativo como a escola. As pessoas, quando pensam em educação sexual, elas imaginam uma aula de biologia e fisiologia, que a professora, geralmente de ciências, de biologia, vai trabalhar o conteúdo. Ora, os conteúdos, os conhecimentos científicos, todos sobre o sistema reprodutivo, ele é muito importante, né? Sobre todas as questões da biologia e fisiologia. Isso é importante de ser trabalhado e pode ser trabalhado por qualquer professor que se sentir preparado. Contudo, educação sexual é muito mais do que trabalhar os conhecimentos científicos. É um espaço no qual os alunos poderão pensar sobre todos os temas ligados à vida sexual, pensar, debater, refletir com os colegas. Educação sexual é também um espaço onde a criança vai poder entender de onde vêm os bebês, numa explicação verdadeira, coerente, né? Não simplesmente explicando o processo interno reprodutivo da concepção, mas explicando realmente até como que foi parar o espermatozoide no útero da mulher. Então, uma explicação verdadeira, com seriedade científica, com responsabilidade. Então, é o espaço que a criança poderá aprender a maior curiosidade que todos têm desde que nascemos, de onde viemos, e assim, sem tabu, porque se a gente não explicar na escola, ela vai aprender. Tá? Ela vai aprender na rua, com os amiguinhos ou com a internet. Então, é bom que ela aprenda com uma pessoa responsável, séria e que tenha um relacionamento bom com a criança. E a criança que sabe o que é sexo, ela será menos vulnerável para ser vítima de abuso sexual. Conversar com a criança, então o espaço de educação sexual é importante para ela se acostumar a conversar sobre os temas, o nome das partes íntimas do corpo. Assim, se evidentemente acontecer, se infelizmente, acontecer dela ser vítima de um abuso, ela terá palavras, ela terá linguagem para contar, senão ela não sabe nem que termos que ela vai usar para contar para um adulto. E a educação sexual é um espaço importante para combater tabu, para combater preconceito, discriminação. É um espaço para trabalhar o respeito ao diferente, a igualdade entre homem e mulher. Então, a educação sexual é tudo isso, gente. É um espaço onde o aluno pode colocar emoções, dúvidas, angústias, sentimentos, né? Professor e professora devem saber ouvir. Todo o processo de educação sexual precisa ser dinâmico, onde o aluno seja ativo no aprendizado e não só a professora fale como uma aula expositiva. Então, é a oportunidade de aprender a pensar. E quem tem educação sexual na escola vai possivelmente deixar para iniciar sua vida sexual mais tarde, porque entende a responsabilidade do sexo, o quanto que exige de maturidade, tá? E também não vai iniciar-se precocemente. Isso é um mito que as pessoas acham que falar incentiva. Não incentiva. Vamos criar espaço para pensar e formar adolescentes, jovens, responsáveis, humanos, com valores morais. Muito obrigada. Um mito muito comum e errado a respeito da educação sexual é que ela promove a sexualização precoce das crianças. Isto não é verdade. A educação sexual busca ensinar as crianças sobre o funcionamento do corpo humano e sobre o respeito ao próprio corpo e ao corpo dos outros. Além de prevenir o abuso sexual infantil, a educação sexual traz muitos outros benefícios para o desenvolvimento das crianças. As crianças aprendem a importância do respeito dentro da relação com outras pessoas e, desta forma, ao crescerem, desenvolvem relacionamentos saudáveis, sejam eles românticos ou não. Ou seja, a educação sexual previne que, no futuro, a criança venha a se tornar um adulto abusador.
A educação sexual é um assunto que vem sendo pesquisado por estudiosos no mundo todo, visando compreender qual conteúdo é mais adequado para as diferentes idades escolares. A ONU e a Unesco recomendam que todos os países incluam este conteúdo em seus currículos escolares, desde os primeiros anos e de forma obrigatória. O abuso sexual infantil é um problema sério. É uma violação grave aos direitos humanos das crianças e adolescentes. Como sociedade, nós temos a obrigação de oferecer todas as soluções disponíveis para proteger nossas crianças. Isto inclui derrubar preconceitos e compreender que todas as crianças têm o direito de se informar, para poderem se proteger. A educação sexual, como parte obrigatória do currículo escolar, é um direito humano das crianças. E você, de que lado está nessa luta?